É 3, 2, 1. Fala, galera, tudo bem com vocês? Esse aqui é mais um Overflow Podcast. Nós estamos transbordando de Jesus, é por isso que a gente precisa falar, beleza? É por isso que a gente está aqui e é por isso que a gente está com o coração aberto aqui para a gente poder falar de um tema que a maioria das pessoas vai falar mal e a gente vai se segurar para não falar mal. Nós vamos aprender aqui com um estudo de caso bem legal. Daqui a pouquinho, na verdade você já viu aqui a thumbnail, você já viu o assunto. Hoje nós vamos falar sobre o BBB. Por falar nisso, agora são 9 horas e 10 minutos, segunda-feira, dia 3 de maio. Amanhã tem final do Big Brother. Na verdade, eu acho que esse podcast sobe amanhã. Então, nós vamos falar de manhãzinha ou na hora do almoço, na hora do Big Brother. E sabe o que é o melhor? Eu já sei quem vai ganhar. Deixa aí. Dimas, seja bem-vindo, cara. Dímila, seja bem-vinda. Brenda, seja bem-vinda. Vou mandar aqui pro Dimas, e o Dimas é quem apresenta a gente. Manda ver aí, cara. Fala, brother. Tudo em paz contigo? Tudo na paz. Beleza. Então, bora apresentar esse povo aí. Dímila, fala um pouquinho de você, seu nome, como que escreve, quantos anos você tem, casado, o que você faz da sua vida. Certo. Meu nome é Dímila. Fala Dímila, mas sem tipo acento no DI. Então seria Dímila, mas é Dímila, entendeu? É que minha mãe era muito atemporal e ela já sabia que a nova ortografia ia cair acento. Ela já era uma visionária, entendeu? A geração dos Enzos, né? Que tem aquela geração ali que você vê a riqueza da pessoa por número de Ys, né? Que tem no nome. Não, mas o meu tem um só. Eu estou sendo sarcástico, é o contrário, né? Eu sou filha do Dimas, vocês não sabem. O Dimas é meu tio, irmão da minha mãe. Vocês não sabiam também? Não sabia. Isso só confirma a nossa teoria que a idade que o Dimas fala é menor do que a que ele realmente tem, entendeu? Sim. Você tem a mesma idade que ele, cara. Eu tenho 28 anos, eu sou advogada, eu trabalho na área da saúde, no jurídico de uma empresa que administra planos de saúde, então nessa época da pandemia tá uma loucura. Sou casada e acho que é só. E assisto o BBB. Frequenta qual igreja, Di? Do Tatuapé. Ok, onde é isso? Aqui na Zona Leste, São Paulo, capital. Beleza, então, Di. Então, Brenda. Oiê. Fala um pouquinho de você, moça. Oi, idade, tudo bem? Onde você mora, o que você faz a sua vida, se está na pista ou não, por aí vai. Oi, tudo bem? Meu nome é Brenda, eu tô há um dia sem ver BBB. Não, então, gente, meu nome é Brenda, eu sou aqui de Santa Catarina, eu tenho 22 anos e sim, estou na pista, então me chama lá no direct do Instagram. Interessados, por favor, inbox. Sou TikToker e sou estudante de Direito. Peraí. Calma, camarada, Di. A Brenda é a TikToker adventista, manja? Todo mundo fala mal do TikTok e a Brenda tá lá pra fazer um negócio legal, mó da hora. Show. Lúcio, se apresenta rapidamente para quem está chegando agora no nosso programa, caiu de paraquedas aí, o YouTube recomendou esse vídeo para ele, ele nem sabe como ele veio parar aqui, sabe aqueles vídeos estranhos que o YouTube recomenda, mas você já está aí assistindo, então bora até o final conosco. Vídeo estranho, hein? Que da hora. Ó, a gente tá aqui, eu sou o Pastor Lúcio, eu moro aqui em São Paulo, na Zona Sul, pertinho dos bandidos de vez em quando, mas de um monte de crente, gente boa também. E a gente tá por aqui para falar sobre Jesus para a juventude, para os jovens, essa galera que tá aqui, e a gente curte essa pegada. Eu sou casado também, tenho uma filhinha de 1 ano e 7 meses, e é isso daí. Fala, Dimas, quem é você? Eu sou o Dimas, trabalho juntamente ali com o Lúcio, mesmo sendo no mesmo local. Engraçado isso. Que é a Universidade Adventista de São Paulo, UNASP, da região ali do Capão Redondo, e cada um cuida de um segmento diferente. Ele da parte dos jovens ali da igreja do UNASP e eu na parte dos adolescentes e crianças ali, educação básica da instituição. E estamos juntos aí, né? A gente já se conhece há um certo tempo, sou casado também. E é isso aí, gente. Boa. Apresentados, então vou puxar o assunto por aqui, como a gente sempre faz. Vamos lá. Big Brother Brasil.
todo mundo, apesar de terem torcidas diferentes, já tem ideia do que está acontecendo ou o que vai acontecer no Big Brother amanhã, porque amanhã é a grande final, ou talvez esteja ouvindo isso aqui já na terça-feira, dia 4 de maio, é o dia que essas coisas vão acabar, e a gente tá por aqui para bater um papo, não para falar mal, mas para tentar aprender alguma coisa sobre. Eu acho isso muito legal. Enquanto a galera fica por aí falando mal, enquanto a galera fica por aí gastando saliva para falar mal, a gente sempre tem coisas para aprender. Eu lembro quando eu era mais novo, logo que eu me formei em teologia, eu lembro que o pessoal estava falando muito mal sobre redes sociais, mas muito mal. E aí os tiozinhos, aquelas pessoas que mais velhas, mais tradicionais da igreja, me chamavam, me ligavam e falavam assim, Lúcio, você é novo e tal, acho que você sabe falar dessa área, tem uma rede social que tá acabando com a vida dos meninos, é um tal de Orkut, você tem que vir aqui, tem que falar... Pegaram, né? Faz tempo. Você tem que vir aqui, você tem que falar que rede social é do diabo, isso e daqui, e aquilo lá. E eu chegava lá e eu falava bem da rede social. Eu sempre virava pro povo, para quem tava me assistindo, e dizia, gente, vamos usar as redes sociais pro bem. Eu tinha uma semana de oração que eu vivia fazendo por aí, que era qual sua rede social. O pessoal queria que eu chegasse falando Jesus, o salvador das redes sociais, e eu chegava falando sobre o bem que a rede social pode fazer. A gente precisa aprender em todas as áreas, e eu acho que esse é um ensinamento que o apóstolo Paulo sempre fala, que a Bíblia sempre fala, que a gente precisa ler tudo, entender de tudo e absorver o que é bom. E aqui nós estamos para isso, beleza? Big Brother Brasil é o programa de maior audiência da TV brasileira hoje, ponto. Fala, Dimas. Você não vou perder o fio da piada aí, né? Cara, eu lembro de um sermão que eu assisti lá no Tatuapé. Eu acho que a Tila também. Você falou do Orkut. E o título do sermão era E se Deus tivesse Orkut? Bombou de gente, né? Eu falei coisa. Você não tem noção. Daí eu falei, mano, e ficou aquela coisa, a gente pensando, e se Deus tivesse Orkut? Eu ia criar uma comunidade para ele ia ser famoso. Só que o título foi melhor que o sermão, né? Então, encheu a igreja, mas não alimentou, vamos dizer assim. Mas, uma pena, dava um tema bacana. Dava. E a proposta nesse sentido sempre é boa, porque a gente tira a pessoa da caixinha, ela tem que colocar os neurônios para funcionar, para poder entender o que a gente está falando, quando a gente propõe um tema como esse. E aqui vem a nossa ideia. O que é que a gente pode aprender de bom, ou então até tirar algumas coisas ruins de lá, que a gente pode fazer um sentido contrário da nossa vida. Eu vejo algumas coisas que são importantes naquele estudo de caso chamado Big Brother. E se a gente parar um pouquinho para pensar, sempre existiu... quando o pessoal vai falar sobre novelas, sobre os atores na televisão, sempre alguém pergunta assim, mas são as novelas que imitam a vida real ou é a vida real que imitam as novelas? Vou começar por aí. Galera, a gente imita o que tem dentro do Big Brother ou o Big Brother é só uma representação do que a gente tem aqui fora? Eu acho que esse Big Brother foi o que mais evidenciou o que a gente é. Acho que de todas as edições, assim, desde os temas mais cômicos até os temas mais pesados que foram abordados lá dentro, assim. E do nada, do nada, de um ponto para outro, assim, só brotava situações que é o que acontece no nosso dia a dia. Entendi. E o interessante é que, pegando o gancho das redes sociais e ainda juntando com o que a gente começou a falar, é que a galera entrou nesse BBB com o medo do cancelamento. E é uma coisa que a gente tá vivendo hoje em meio às redes sociais, né? É esse medo do cancelamento. Poxa, será que se eu falar mesmo que eu sou um cristão e apoiar aquilo que eu tenho, que é a Bíblia, será que eu não vou ser cancelado? E, cara, é esse o nosso medo, e é esse o medo que as pessoas entraram no BBB. Isso é muito louco. É bem interessante a gente olhar esse aspecto, assim, do cancelamento no geral. Isso é muito clichê quando a gente fala de BBB, mas é, tipo, o ponto inicial do jogo, assim, que eu vi. Legal. Uma outra coisa assim, que eles fazem é que todo mundo fala, mas entrou fazendo um personagem. E, tipo, no dia a dia a gente é assim também, né? No trabalho, querendo ou não, a gente veste um pouco de personagem. Quando a gente tá na roda de amigos, a gente também veste um pouco de personagem, só que ninguém consegue sustentar isso sempre. E uma hora você vai derrapar. Sim. E eu acho que é nessa hora que você vai derrapar que você tem que saber como que você vai conseguir levantar, sabe? Tipo, qual é a sua base para você conseguir levantar. Uma coisa que a Djimila falou, cara, interessante isso demais, né? E você iniciou aí a fala perguntando, vou colocar na minha linguagem aqui,
Até quanto que esse tipo de programa influencia as nossas ações no dia a dia, ou se ele só está refletindo partes boas ou ruins do nosso caráter lá dentro, né? E a Djimila falou uma questão aí de personagem. Lembrando que aquilo é um jogo, né? Então tem pessoas que entram ali para jogar e vão com seu personagem até um certo ponto. E na nossa vida, a gente conhece isso mais como máscaras também, né? Principalmente na questão do trabalho, já percebeu? A gente finge muitas coisas que sou gente boa, tem que ser aceitado pelos outros. E o local que a gente menos tem máscaras ou personagens é nos relacionamentos bem íntimos, sabe? Dentro de casa mesmo, é bem difícil. E talvez, eu fico vendo lá alguns personagens que tiveram lá dentro. Uma que deu um problema gigante, que todo mundo criticou e blá, 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 que todo mundo estava com raiva, mesmo não assistindo. Eu via ali, quando você abre o Google, vem as notícias relacionadas. Eu falava, mano, que pessoa louca essa aí, né? Que mina problemática, cara. E daí, quando saiu e viu a realidade que estava inserida, não, gente, aquilo ali era só uma máscara, um personagem, eu não sou desse jeito. Vamos abrir mesmo quem é essa, quem foi essa pessoa. Acho que o mais legal é a gente poder entender aqui e jogar aberto. Olha, tem uma frase aí, seguindo exatamente esse mesmo tipo de pensamento, que é atribuída a Abraham Lincoln, que diz assim, ó, você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas nunca pode enganar todos o tempo inteiro. Eu acho essa frase maravilhosa, porque quando, na verdade, é um estudo social de verdade o Big Brother. A gente usa como entretenimento, a Globo vende como entretenimento e ganha muito dinheiro por isso eu uso a expressão vende. No meio da comunicação a gente entende dessa forma. Só que aquela casa ela é preparada para que você, conforme for passando o tempo, você se esqueça das câmeras desse tamanho. Eu estou mostrando de um lado no outro da minha tela, são câmeras gigantescas que tem lá dentro. Eu acho que nessa edição tiveram 69 câmeras. Aumentou? Imagina que até dentro do reservado... Não, peraí, Dimas. Até dentro do reservado do banheiro tem uma câmera. Sim. Entende que você é observado o tempo inteiro e a ponto de você acabar se esquecer, de acabar se esquecendo de que você tem alguém te olhando o tempo inteiro. E isso é o que faz as máscaras caírem. Entende? Então, quando alguém está lá dentro, me desculpa, ninguém consegue manter máscara o tempo inteiro daquele jeito. O problema, sabe qual foi de tudo isso? É que o Dimas falou ali, que a gente deixa cair a máscara, né? Que teve alguém que chegou aqui fora e começou a falar, não, aquilo era joguinho que eu tava fazendo. Cara, a Carol Conká, o Nego Di, ou sei lá quem mais estava ali, aquela outra que é psicóloga, que até perdeu o CRP lá dentro. Todos eles, cara, eles não estavam fazendo um personagem. Eles são eles mesmos. Personagens são o que eles são aqui fora. Ponto. Trazendo isso também para o meio, para o nosso meio, né? Para o meio cristão, a gente também vê muito, né? É aí que eu ia puxar, Djimila, é isso mesmo. E no nosso meio cristão? Acho que era isso que o Dimas também ia falar. E no nosso meio, o que acontece? Será que a gente também vive de máscaras dentro da igreja, no meio dos nossos amigos? Ou isso é só coisa do Big Brother? Não ia falar isso, não. Eu sempre tomo no meio do... Eu a sua Brenda, cara. Mas ela caiu a conexão dela aí, vamos esperar ela voltar. É porque a Djimila falou que tem 69 câmeras, ela está entrando agora. Tem 69 câmeras. A Brenda estalou o olho dela e falou assim, nossa, aumentou? As câmeras que tinha antes. Falei, essa menina é viciada, velho. Não, vocês sabem quantas câmeras tinha antes? Eu não. Você sabe, Lúcia? Não, eu lembro que era... Agora eu fiquei com curiosidade. Eu acho que quem está assistindo a gente também ficou nessa curiosidade. Ela falou assim, eu fiquei pensando, cara, quantas câmeras tinha antes? Será que essa menina trabalha na produção do programa? Ela é o dummy. Não, e espera um pouquinho. Lá, né? Não, e espera um pouquinho, porque ela é a única que está vestida de Big Brother hoje. A imagem dela caiu aqui pra gente, mas eu vou descrever para você que tá ouvindo a gente. Ela tá com a bandana branca, ela tá de loira, ela tá com uma roupinha assim que, cara,
certeza que ela é a prima mais próxima da VTube. Eu acho que você tem cara de ser prima dela, né? Eu acho. E ela caiu só para não ouvir a gente falando mal dela aqui. Mas, esse experimento social, como a gente fala, cara, ele é feito para isso, é para que a pessoa se esqueça de que está sendo observada. Nós estamos sendo observados o tempo inteiro, não é não, gente? Com certeza. Engraçado que, tipo, a gente também esquece que o nosso BBB da vida real é Deus, né? Que ele que tá olhando a gente o tempo inteiro, toda hora, em qualquer lugar. E a gente usa aqui, como parâmetro nisso aí, os membros da igreja, os irmãos da igreja, e a gente esquece, né, que na realidade o nosso caráter correto, caráter verdadeiro, as boas ações e tudo, tem que ser demonstrados perante Deus. E muitas vezes a gente veste apenas um personagem para viver numa sociedade, fingindo muitas vezes, né? Sim. E até, cara, eu vou puxar um gancho que não tem nada a ver, assim... Tem, às vezes, também, aí com a ideia do Big Brother, mas acompanhando redes sociais, a gente está falando de personagem, problema de caráter ou de fingir alguma coisa. Vocês estão me ouvindo? Opa, ouvindo estamos, Brenda. Que a Brenda caiu aqui explicando para a galera. Agora que ela voltou, o vídeo não está entrando. Mas, Brenda, a gente ouve, tá bom? Você vai se defender da acusação de que você é a prima mais próxima da VTube? Eu acho que ela não ouviu. Vai, Dimas, desculpa aí, segue. Não, vai, continuando aqui, rapidão. Cara, esses dias atrás, em uma rede social, eu vi alguma pessoa colocando essa ideia de personagem dentro do mundo cristão. Colocou assim, agora eu estou levando a minha vida do jeito que eu quero e me libertei das correntes e agora eu não preciso viver um personagem para os outros. Então, percebe que nós, muitas vezes, vivemos um personagem por causa das pessoas que estão ao redor e não por causa do meu relacionamento com Deus. Então, é essa questão da intimidade que a gente estava falando, sabe? Você pode viver um personagem, usar uma máscara muito, muito tempo, mas não por todo o tempo. Não. E o engraçado também do BBB é o seguinte, as pessoas, especificamente a VTube, que todo mundo ficou falando que foi muito nítido quando ela saiu de fato que ela estava num personagem, assim, muito trabalhado para aquele programa. Porque Nossa, mas foi muito, assim, ainda mais vendo os vídeos delas antigos, os vídeos antigos, a forma que ela fala, a forma que ela se vestia, a forma que ela prendia o cabelo é absolutamente diferente. Tanto que ela saiu do programa, as entrevistas que ela dava já era tipo a Vitória, não era mais a VTube de dentro da casa. Vou descrever de novo, peraí. É o hábito do podcast. A VTube, lá dentro, ela se vestia igual uma menininha. Sim, até a fala. Falava bonitinho, a vozinha mais agudinha, mais, sabe, menininha mesmo, menininha, cabelinho sempre presinho para trás, sapatilha, roupinhas... Acessórios bem infantis. Isso, looks infantis, tons nudes e tal. A primeira foto que ela postou, primeira, segunda, sei lá, as primeiras fotos que ela postou foi do lado do namorado com um decote que vinha até um umbigo, assim. Não, e assim, até a fala, ela não... E quando perguntaram isso para ela e tal, ela não desmentia e também não concordava. Então, assim, tipo, basicamente passando aquilo lá, fica ao seu critério, imaginar, mas é nítido isso, cara, assim. Cara, eu acho um texto bíblico relacionado, mas você quer deixar para daqui a pouco, para a gente falar um pouquinho mal ainda do caráter das pessoas e das ações que ocorreram ali dentro? Porque, assim, uma coisa que, de vez em quando eu discuto com a Djimila é até essa questão do... Não vai entrar hoje, mas, cara, eu achava estranho demais. Duas pessoas da mesma raça, a Djimila me corrige se eu estiver falando errado, e uma, tipo, proibindo a outra pessoa de comer perto dela, maltratando. Cara, esse é um outro assunto que eu acho... Tudo bem que a gente vai ter que ter um podcast só para discutir isso. Mas eu fiquei abismado como uma pessoa pode ser tão ruim e fazer a outra pessoa ter até medo, sabe? De chegar próximo. Cara, eu acho que nesse caminho a gente não precisa nem sair do assunto, mas a gente consegue já entendendo a questão da máscara.
E eu lembro de, sei lá, um comentário, ou foi uma entrevista. Ó, a Vitor voltou. Você tá no apartamento do vizinho? Não. Vitube, é você? Até A gente tá brincando com a Brenda, cara. Ela voltou. Ei, voltei do perdão. Continuar, tem uma dúvida. A Djimila disse 69 câmeras. Você instalou o olho e disse, nossa, aumentou. Quantas câmeras eram antes? Olha, eu não posso te afirmar a quantidade, o número, mas eu sei que aumentou porque eu acompanho o BBB desde criança, assim. Eu cresci com o BBB. Então eu sei que aumentou. Eu vejo comentário. Cara, é sério, eu era tão viciada. Estranha, né, tipo, Brenda? Porque quando eu nasci assistindo TV Colosso, cara. Você cresceu assistindo Big Brother, velho. Cresci. Aham. Não entrega a nossa idade. Essas coisas tudo, assim, era da TV brasileira real. Raiz. Vamos lá. Seguindo no nosso análise aqui. Gente, quando alguém perde a noção, isso é comunicação, quando a pessoa perde a noção que está sendo observada, a gente muda. Cara, você ver ligando uma câmera, você tá para baixo, você tá triste, de repente alguém fala assim, selfie, você logo dá aquele sorrisinho assim, e aparece bem na foto. Cara, a gente aprendeu a parecer bem na foto. Você quer ver um negócio que é muito louco? A minha filha tem 1 ano e 7. Eu ia falar isso agora de criança, como tem bastante já essa noção, né? Cara, eu ligo o celular e às vezes eu quero tirar uma foto dela, tipo, a gente faz o culto pela manhã aqui com ela. Aí ela tá ali quietinha, com a mãozinha junta, ajoelhadinha, tentando fechar o olho, cara, uma criancinha. Então, na hora que ela tá ali na posição, eu puxo o celular para tentar tirar a foto dela, ela olha pro celular. Ela sabe que eu tô com o celular para tirar a foto dela. Ela já pegou a ideia. Então, quando a gente perde essa noção de que tem alguém observando a gente, é aí que nós somos nós mesmos. Isso quer dizer, abrindo realmente, que nós, como cristãos, precisávamos parar um pouquinho e perceber que nós também deveríamos ser nós mesmos o tempo inteiro. No direito tem um princípio que chama teoria da aparência. Boa. E a gente aplica... Aprendendo aí, Brenda. A Djimila é formada. Para diversas funções. E a Djimila é barraqueira. Imagina isso como advogado. Ai, olha isso, me difamando ao vivo. Fazem isso com a galera do direito. Eles sempre falam que a gente é barraqueiro. Sempre. Viu o estereótipo? Na hora que cair a máscara de vocês, a gente descobre quem é. Ai, que horror. Ô, Djimila, segue aí. Você estava falando do princípio do quê? Isso, a teoria da aparência. E aí a gente utiliza... de fato, a teoria da aparência é basicamente isso. Você utiliza ele... A gente utiliza mais na questão também na área criminal, que você utiliza um meio para chegar num fim, né, determinado, e aí você usa essa teoria para aparentar alguma coisa que, de repente, não é aquilo exatamente. Né? E é engraçado que a gente faz isso na vida, né? Tipo, em algumas situações, a gente simplesmente aparenta uma coisa que, quando a gente vai ver ao fundo, não é aquilo, né? E acho que todo mundo faz isso. E, tipo, acho que a questão do Big Brother é que quando você tá dentro de casa, tipo, você na sua casa normal, você vai deixar a máscara cair alguma hora. E lá a gente viu isso, né? Tipo, que as pessoas se desligaram e realmente percebeu que olha, eu tô aqui, tipo, não esquece, simplesmente esquece. Pra gente que tá assistindo, é tipo, nossa, como você tá esquecendo que tem não sei quantas câmeras lá? Só que você esquece, porque na sua vida você também esquece. Que, tipo, você tá nos lugares e que as pessoas estão te olhando, ou que alguém vai comentar e falar. Uma coisa que a Djimila colocou aí, sobre essa ideia de cair máscara, e que veio à mente agora, que eu achei engraçado. A gente estava até batendo um papo antes do programa, sobre um menino lá que é quase um fisiculturista, né? Que, como anabolizante, ele usa cigarros. Um Fiuk, cara. Eu achei que você estava falando do Arthur, que ganhou a no início do programa, eu estava mexendo no Instagram agora, e vendo essas páginas de besterol e de memes aí,
No início do programa, eu lembro dele, tinha uma roda ali de pessoas reunidas e ele entra no meio da conversa das pessoas e dá um discurso vazio, pedindo perdão por ele ser um homem branco, privilegiado, por ser hétero e tudo mais. E ontem, por causa do dinheiro, ele falou, não, vocês não entendem a minha situação, eu vendo de carro, vendo de guitarra, vendo de todas as coisas, e minha família também necessita desse dinheiro. Ué, no início do programa ele não vestiu um personagem para dizer que ele era privilegiado e não sei o quê, e agora entrou a questão financeira no meio, cara, 1,5 milhão faz cócegas em qualquer um, né? A gente ser pobre faz morrer de dar gargalhada, né? Mas para quem já é rico só faz cócegas. Cara, o padrão de vida que aquele moleque tem, não sei se vocês deram uma fuçadinha aí na internet, tipo, até um meme, né? Isso aqui, desculpa que tá fora do tema, mas diz que aí, ao invés do Paulo Guedes ser o nosso ministro da Economia, tinha que ser o Fábio Júnior, né? Ele já casou e separou mais de 7 vezes e continua rico, né? Então esse cara manja do que é economia. Então, tá reclamando de barriga cheia, né, cara? É isso mesmo. A Brenda que falou o negócio ali, você quer 1,5 milhão, Brenda? Nossa, com certeza. Quem que não quer? Ela falou no começo assim, cara, 1,5 milhão faz diferença para qualquer um. Claro que vai fazer diferença para ele. Claro que vai ajudar a família dele. Vai ajudar a família de qualquer um. 1,5 milhão é 1,5 milhão. Pensando nessa forma, olha só como é que as pessoas se vendem pelo dinheiro. Você acha que isso acontece? Sim. Vocês acham que isso acontece? A galera que tá lá dentro, eles são vendidos pelo dinheiro e mudam até o jeito de agir durante algum tempo pelo dinheiro? Com certeza. Isso não, e acho que não precisa nem ser na casa. Eu acho que se você, até levando para o lado corporativo, assim, você vê alguém de repente que consegue um cargo de destaque muito, sei lá, diferenciado ou muito rápido, que você vai ver que, dependendo da pessoa, você vai ver uma mudança drástica de postura para tudo, assim. O pior que isso já é uma questão da nossa sociedade, se a gente parar para observar. A questão do dinheiro. As pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, elas têm um tratamento muito diferenciado, né? Infelizmente, isso até no âmbito de igreja, né? No mundo cristão, assim, a gente vive essa realidade todo fim de semana, todos os cultos, a gente acaba observando, né, essa discrepância que tem. Fala, Brenda. E eu acho que, não só pelo dinheiro, mas como a Di falou ali, são cargos, às vezes até por um relacionamento a gente se vende. E dentro desse programa, na verdade, dentro de várias edições, ter um relacionamento ali dentro é um engajamento, né? É um romance, é o que faz o que o público queira te ver e te manter ali dentro. E a gente viu que nesse programa não foi diferente. Houve a tentativa, e o que mais me chama a atenção é que eu trabalho dentro de uma promotoria de violência doméstica. Então, a gente tem contato total com relacionamentos abusivos. E ali a gente viu isso, né? Aquele relacionamento ali da Carla com o Arthur, a gente viu que eles não encaixavam, que as coisas não davam certo mesmo, assim. Então, é um ciclo vicioso onde a gente consegue ver a dependência, a carência do nosso ser. E eu não levo isso só no âmbito de relacionamento homem e mulher aqui, sabe? Eu vejo isso, nossa, vazio nosso, tipo, precisando de Deus, sabe? A gente pode até fazer um link disso com Adão e Eva, né? Porque quando a Eva foi seduzida, o que a Satanás propôs para ela? Se você comer dessa maçã, você vai conhecer o bem e o mal. Tipo, então já gerou aquela ganância nela, tipo, porque até então ela não conhecia essa palavra, né? Tipo, por que eu quero conhecer o bem e o mal? Então isso foi implantado nela para ela, tipo, você vai ser quase igual a Deus, assim, você vai ser tão boa quanto. Então, tipo, essa proposta chega pra gente toda hora, né? Tipo, se você, sei lá, na época de colégio, tem uns amigos, se você usar essa droga aqui, você vai, tipo, ser melhor, você vai se destacar, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo. Se você subornar alguém, se você... Entendeu? É isso, assim, é todo tempo. Então, acho que, tipo, o BBB, ele só mostra o que é a gente, assim. Não importa se você realmente é filho do Fábio Júnior ou se você veio do Nordeste, sabe? O filho da Gal Costa, né? Então... Eu acho que é isso. Assim, Posso compartilhar um texto bíblico bonitinho?
Pode, e depois eu vou conceituar de novo para vocês a teoria da aparência, e é exatamente tudo isso que a gente falou. Tipo, Cara, eu peguei a definição. É muito nerd, né, cara? A Jimmy lá, tá ali com o computador dela, já abriu, só pelo brilho que apareceu na cara dela ali, já abriu uns 3 artigos para mostrar, cara. Aula de direito. Vai, Dimas, começa com a Bíblia, vai. Cara, por que a gente escolheu 2 meninas do direito? A gente não combinou, né? Você sabe que a Porque gente é esse tipo de pessoa que precisa ter. Não é, a gente tem que falar, tem que argumentar, tem que abrir a mente. E eu já sei o que foi, Dimas. A gente pensou em 2 pessoas que a gente podia salvar. Aham. Tô brincando, gente. Elas são. Não, é porque Jesus. realmente a gente ia falar das máscaras que saem, né? Então a gente lembra de advogadas. A gente precisa de advogado. Boa, precisamos muito de advogado. Então, quem. Bom, deixa quieto, depois eu faço o pedido. Vai, Dimas, qual que é o terceiro? Vamos lá, bora. Provérbios, capítulo 16, a partir do versículo 27 até o 30, diz o seguinte, eu estou usando na linguagem de hoje, tá? A pessoa sem caráter cria problemas. Suas palavras são fogo destruidor. O perverso semeia discórdia, o difamador separa até os melhores amigos. A pessoa violenta engana os companheiros e os leva para o mau caminho. Versículo 30. Com olhos semicerrados, aquele olhar assim, sabe, meio de... Tô te olhando, vou lascar com você, mais ou menos assim. Cara de mal. Com olhos semicerrados, as pessoas tramam o mal. E com um sorriso malicioso, o põe em prática. Cara, a gente está falando muito de um programa, como o Lúcio colocou, que é um estudo social, né? Estudo social. E tem uma, assim, num dos episódios anteriores, aí das sessões anteriores, teve uma pessoa que participou que era muito próximo a nós. Então, o Lúcio sabe de quem eu estou falando. E quando se participa desse processo, é claro que a pessoa faz entrevista com psicólogos, especialistas, porque não vão levar pessoas comuns, tipo o Lúcio. O que o Lúcio faz o dia todo? Mexe no computador, faz visita, uma coisa assim. O Dimas também. A Dímila fica atrás do computador, vendo o processo, vai para o fórum, arruma briga, volta, fica no computador. A Brenda faz o TCC, vai lá no cuidar dá soco nos maridos que batem nas mulheres e por aí vai, coisa do gênero, ameaçar, falar que vai botar na cadeia e por aí vai. Mas se colocassem pessoas comuns como a gente, cara, não ia ter audiência nenhuma. Então eles procuram pessoas, por vezes, com defeitos ou problemas de caráter, que eles sabem que vai, em algum momento, mesmo tendo aquele personagem do bom convívio social que dura no máximo uma semana, todos esses problemas de caráter, defeitinho, alguma coisa, vai cair no personagem e é onde que dá audiência, dá algum. É isso que chama atenção. Ah, aquela pessoa ali está maltratando o outro. Cara, qual que foi a maior notícia que a gente estava vivendo durante a pandemia no nosso país? Não era sobre má administração do dinheiro público, não era sobre compra de vacinas, não era sobre questões de saúde, era sobre uma pessoa com desvio de caráter que estava maltratando outros. E a gente esqueceu do problema da pandemia, do número de mortos e tudo mais. É isso que chama atenção. Só para fechar, Provérbios 16, último versículo desse capítulo 33. As pessoas podem lançar suas sortes, as pessoas podem tramar, fazer o que bem entendem, mas quem determina o resultado final é o Senhor. Ou seja, se você fizer maldade para os outros, vestir apenas um personagem durante a sua vida toda, te prepara, cara, tu vai se lascar, porque é Deus que vai dar o resultado final. Eu tenho lugar de fala aqui. Levanta o dedo, levantou o dedo bonitinho. Eu tenho lugar de fala, sou comunicador, sou jornalista e nessa pegada de comunicação, como o Dimas falou ali, algumas outras coisas acontecem no nosso Brasil, o que a gente chama popularmente de cortina de fumaça. É o que de vez em quando os advogados que estão defendendo um caso criminal, assim, eles precisam tirar o foco daquela pessoa que é a culpada, eles começam a levantar outras coisas, a gente chama de argumento ad hominem, alguma coisa assim. Você levanta
levanta o argumento contrário para a pessoa que não fez nada para tirar o foco do réu, aquele que está sendo julgado. E isso é muito claro. E às vezes a gente trata assim, nossa, mas o advogado fez, isso aqui é falha de caráter. Não, é o trabalho dele. Ele está tentando ali, de alguma forma, argumentar para tirar o foco, para conseguir colocar um ponto de vista dele. Isso nós vemos em várias áreas da nossa sociedade hoje. Isso é muito importante. Essa análise que o Dimas fez é muito importante de prestar atenção. Porque o inimigo usa isso com a gente. E olha só a sacada do inimigo, ou então do governo, ou então do Big Brother. Enquanto nós estamos em uma pandemia onde 4 mil pessoas morrem por dia, estou chutando o número que eu não lembro quanto que é. Enquanto 4 mil pessoas morrem por dia, a gente está comentando se aquela que gosta de cacto, eu estou me segurando para não falar o nome, se ela vai ganhar ou vai ganhar, porque todo mundo já sabe que vai. Ou então, a gente está aqui falando sobre uma briga que aconteceu há 2 meses atrás, quando Carol Conká e Lucas, né? E o Lucas, então, se entenderam ali, e por causa de uma defesa da bandeira do negro contra o branco, e, cara, era isso que era pra gente estar discutindo? Percebe que a gente tira o foco e o inimigo faz isso com a gente. Enquanto, não estou falando que a gente não está, tá bom? Nós aqui estamos tentando trazer esse estudo de caso para a gente puxar a Bíblia, e essa daqui é uma das provas disso. Enquanto a gente poderia estar trazendo pessoas a Jesus, nós estamos desvirtuando os outros com o nosso comportamento. E o que eu olho, na verdade, não é assim, ó, pare de assistir esse programa, não é isso. O que eu olho é o seguinte, será que aquele comportamento não é o que eu tenho fora daquela casa? Será que eu não olho para alguém e desfaço como a Carol Conká, que foi tão criticada? Será que eu não estou fazendo isso com os meus parceiros, com os meus iguais aqui do lado de fora? Manda, Brenda. É interessante porque eu lembro que quando a Carol foi eliminada, eu fiz exatamente essa enquete no meu Instagram. Se fosse você sendo vigiado 24 horas por dia, você acha que você seria com 99% de rejeição? Se você estivesse no lugar dela, será que você não seria tão julgado quanto? Eu acho que o ponto é a nossa alienação. A gente tem vivido em um mundo que a gente quer ser alienado. Isso virou meme na internet. Eu não sei se vocês viram, mas no Twitter eles estavam comentando: poxa, depois do BBB, o que vai me alienar? E isso foi tão forte, tão pesado, que a programação da Globo vai fazer um novo reality, que se eu não me engano, é um No Limite. Então, a gente está pedindo. A gente quer se manter nessa teoria do pão e do circo. Enquanto a gente está comendo, está se divertindo, enquanto tem entretenimento, tá tranquilo, entendeu? A gente tem vivido isso. Muito boa. Essa semana, meu irmão mandou para mim uma frase, eu estou tentando abrir aqui rapidinho no WhatsApp, que dizia o seguinte: quando a gente não entende o que está acontecendo na sociedade, líderes de igreja que não entendem as mudanças culturais terminam por responder perguntas que ninguém está perguntando, enquanto o mundo tem respostas sendo colocadas por pessoas que estão extremamente ligadas ao que está acontecendo na sociedade. Você acha mesmo que Boninho e equipe escolheram pessoas aleatórias para colocar lá dentro? Desculpa. Não. Aquilo lá é uma escolha totalmente proposital de pessoas que iriam realmente causar aquele tipo ou alguma coisa pior lá dentro, porque eles pensam não só na audiência, não só no dinheiro que eles vão ganhar, mas sim em representar o que você tem dentro da sua casa. É isso, entendeu? Pode falar. Não, desculpa. O BBB ele foi baseado num livro, né? Que é um livro que é o 1984. Eu li. É legal. Então, eu gostei desse livro. E é exatamente isso. É um livro inclusive tem até uns filmes, assim. Eu particularmente gosto de filmes de terror. Então eu já busquei alguns livros, alguns filmes que tem essa temática, assim, sabe? De uma pessoa que tá ali manipulando e vigiando a vida de todo mundo para saber como esse mundo vai se comportar referente a algumas coisas que eles vão plantando, sabe? Que é o que a gente vive, né? E depois que foi acontecendo essas coisas do BBB, eu comecei a buscar muitos vídeos sobre a parte psicológica mesmo, sabe? Eu tô seguindo uma doutora que ela é psiquiatra e ela passa vários pontos, assim, sobre como funciona o cérebro das pessoas, por exemplo, Carol Conká, assim, que são estruturalmente manipuladoras, assim, e que, tipo, dentro dela a pessoa é ruim,
sabe? Porque a gente custa em aceitar que as pessoas são ruins, né? A gente sempre acha que, tipo, não é possível, aconteceu algo que nem agora, estão querendo reverter a imagem dela, fazendo aquele documentário falando, mas o passado dela, né, quando ela era criança, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não eliminando isso, porque, de fato, a forma que você foi criado influencia no como você vai ser. Só que a partir do momento que você consegue desenvolver a sua capacidade de saber o que é certo e o que é errado, dali para frente não é mais a sua criação, é o que você vai decidir para você. E ela fala exatamente isso, assim, como que funciona o nosso cérebro para essas coisas, né? Como que, de fato, a pessoa manipuladora age. No caso dela, foi gritante, né? Isso é inacreditável, porque a gente... inacreditável, assim, na forma de a gente entender como funciona o nosso cérebro. Nós acreditamos que temos o controle do nosso cérebro. Nós acreditamos que temos o controle do que nós estamos fazendo, mas é numa situação de estresse como esse que a pessoa se mostra realmente. Me lembro de um desenho. Quem lembra daquele Divertidamente? Que a pessoa estava querendo... Então, a pessoa estava querendo mostrar uma coisa, a menininha lá, ou o pai, ou a mãe, e mostra a cabeça de todo mundo, eles querendo mostrar uma coisa, e os neurônios lá, os sentimentos brigando, e dizem, não, é para mostrar isso, não é para mostrar aquilo. Outro dia, eu me rachei, porque na Disney Plus tem uns curtas, e tem um que é do Divertidamente, quando a menina, que eu esqueci o nome dela, quando a menina leva o primeiro namoradinho dentro da casa lá, e o pai fica louco, porque ele quer ficar bravo com o menino, mas o menino gosta das coisas que ele gostava quando era moleque, e aí, de repente, ele não consegue mais se segurar, e ele tá tocando guitarra do lado do moleque que toca baixo, e assim, ele queria fazer cara de mal, mas não consegue. A gente não consegue controlar os nossos sentimentos, a menos que, e aí eu vou puxar aqui um texto bíblico que é essencial, depois já mando para Brenda, nosso tempo tá acabando aqui, já vamos direcionando aqui, mas vou puxar esse texto que eu acho excepcional. Romanos 12, 2. Se vocês deixarem, eu vou repetir esse texto toda semana, porque Romanos 12, 2 fala que nós precisamos aproveitar as coisas que são boas que Deus... Romanos 12, 1 e 2, na verdade. Mas nós precisamos aproveitar as coisas que Deus tem dado pra gente, as coisas boas, agradáveis e perfeitas, mas como? Com uma transformação do nosso modo de pensar e agir. Isso só vem quando a gente entrega o nosso coração, que é a sede dos sentimentos, na mão de Deus. E é Ele que cuida. Senão, eu não tenho como mudar o meu modo de pensar e agir. Eu não tenho como controlar os meus sentimentos. É Ele quem pode controlar. Brenda. Antes da Brenda falar, deixa eu cortar só um segundo. Eu me senti muito velho. A Brenda falou, nossa, eles estão fazendo um novo reality. Vai se chamar No Limite. Na verdade, já existia antes de você nascer. Não, sim, é que eles estão fazendo um remake, né? Você lembra disso aí, Lúcio, do No Limite? Lembro, eu também sou velho. Eu não era nascida, cara, eu acho, dessa época. Mas é muito louco porque esse remake tem a ver realmente com o que antes não era tanto sucesso assim, mas por causa do Big Brother, eles estão aproveitando o ensejo para colocar. É isso mesmo. E colocou só ex-BBB. Exato, ou seja, tem um gancho ali, né? Isso mesmo. Pessoas que já eram analisadas. Pessoas que já eram analisadas e que a gente já conhece, né? Isso é muito louco. E o fato da gente tentar mascarar até os nossos sentimentos, isso é muito forte. E a gente não consegue fazer isso. O nosso corpo responde. Eu sou muito viciada num perito criminal, que ele é ali do YouTube, é o Metaforando. Cara, eu fiz o curso com ele é muito bom. É muito bom. Ele é muito ele bom. pegou essa vibe do BBB também e ele analisou a VTube. Eu, no caso, aqui, imitando a VTube. E ele simplesmente conseguiu provar que ela não estava dentro de um personagem como a gente imaginava. Enfim, ela só estava vivendo que ela estava ali dentro. E era a forma de que ela conseguia analisar e, enfim, tomar as decisões dela a partir do contexto em que ela estava. E é interessante a gente falar que a gente fala, né, que é um contexto, eles sempre saem falando de lá, que é um contexto muito diferente, não sei o quê. E eles não têm um horário, eles não têm um relógio, eles não têm uma caneta, eles não têm nada de entretenimento, entende? Cara, eu vi num podcast um ex-BBB falando que ela é programada para que você tenha
os seus instintos, de certa forma, assim, que eles aflorem, sabe? Então, é realmente um dado, assim, muito forte que a gente precisa levar em consideração aqui. Qual é a nossa posição na nossa sociedade agora? Será que os holofotes também não estão pedindo para que a gente tenha um instinto mais elevado, para que a gente só siga o nosso coração e faça aquilo que a gente quiser? Isso é muito colocado hoje em dia. Eu vejo muito isso. Jovem, assim, da igreja, siga o seu coração. Se te faz feliz, não tem problema. Tipo, assinado by diabo, cara. Porque não é. É bem isso. É isso aí, a Bíblia tá fora dessa frase aí, né? Porque não é o que a Bíblia fala. Não é o que o coração fala, não é o que eu tô sentindo. É o que a gente precisa fazer. E a Bíblia dá dicas para isso. Djimila estava falando. Eu vou puxar 2 textos aqui, mas é curtinhos, tá? Pode? A definição exata, gente, da teoria da aparência é o seguinte: é o nome que se dá ao procedimento de se reconhecer como verdadeira uma situação que apenas parece real. Então, assim, isso, tipo, puxando essa definição para um texto que eu li de uma meditação que eu fiz esse tempo atrás, está dizendo assim, ó. Jeremias afirma, sem rodeios, que não temos um bom coração, em Jeremias 17:9. É fácil fingir que somos bons de coração, mas a Bíblia ensina que nosso coração nos engana e é perverso ao extremo. Só lhe interessa o nosso ego, só se importa com o que é temporário, com o que é fácil, tem obsessão pelo que desejamos, não pelo que Deus quer. Então, a gente, tipo, mesmo sendo cristãos, a gente aplica essa teoria da aparência de parecer ser alguma coisa que, na verdade, se a gente for cavar ali, não é, né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que voltar para o centro, voltar para Deus, eu acho que tem que ser todos os dias, né? E a gente não tá discutindo essa coisa do ser humano ser bom ou ser ruim, qual é a essência dele. Não é de agora. Cara, desde o ensino médio a gente estuda Thomas Hobbes, a gente estuda Locke. Tipo, a gente, dentro da filosofia já, no início, a gente já quer saber sobre isso. E, cara, a Bíblia mostrou pra gente que a nossa essência era boa, mas que a nossa carne é corrompida sim. Então, o que a gente tá fazendo para mudar isso? A quem a gente está alimentando? Qual é o lobo que a gente alimenta? Já fazendo ali um contraste com o que Hobbes disse. A gente tem esses 2 animais dentro da gente. A gente tem alimentado mais o cachorro ou o lobo, que é realmente malvado, enfim. O que tu tem colocado para dentro? Quem tu tem alimentado? É algo que a gente precisa analisar também, sabe? Muito bom. Tem um texto bíblico, 1 Pedro 1,15, que fala assim, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, seja também vós santos, na vossa maneira de viver. Então, do mesmo jeito que Deus é santo, nós também precisamos ser santos. Cara, no meio de um mundo, para pensar nisso. Você que está em casa, você que está ouvindo a gente aí no podcast, você que está ouvindo a gente aqui pelo YouTube, presta atenção como é que a gente é mal de natureza, como quando a gente vê um grupo de pessoas que são escolhidos, obviamente para dar confusão, obviamente para chamar o que é pior da humanidade lá dentro dos seres humanos dentro do Brasil, mas aquilo lá é um reflexo do que nós podemos ser dentro da gente. Se nós não formos consertados por Deus, nós podemos chegar a ser aquilo ou pior. Teve uma pregação que eu assisti há muito tempo atrás que dizia assim, o pregador dizia assim, estou querendo lembrar quem era o pregador, mas não vem ao caso. Ele dizia assim, quanto mais longe de Deus, mais perto dos animais. Olha só que louco isso. Quanto mais longe nós estamos de Deus, mais perto dos animais. E desculpa, mas não é você falar que acredita em Deus, é você seguir o que ele fala. E aqui não estou puxando o nome de ninguém, mas quem assistiu pelo menos um pouquinho do Big Brother entende o que eu estou falando. Não é você repetir o nome dele, não é você agradecer a Deus por tudo que está acontecendo, não é você dizer que você é uma coisa e é outra, você louva a Deus ao mesmo tempo que você é outra coisa. Não é isso, mas é você fazer o que ele te pediu. E isso demanda muito da nossa força de vontade. Talvez aqui nós teríamos um Big Brother totalmente diferente. Talvez por isso ainda, como o Dylan brincou aqui, não ia ter graça nenhuma colocar nós 4 lá. Já pensou que legal? Ia começar a tocar David Guetta, por exemplo, e eu ia falar assim, cara, a batida é legal, mas eu não sei dançar, eu não consigo acompanhar a música, eu até conheço, porque já ouvi no meu celular, já ouvi na academia e tal, mas, cara, não faz parte de mim.
aquele lugar, aquele ambiente não faz parte de uma vida que está tentando ser mudada, que está tentando ser transformada. Então, para um pouquinho e sem falar mal, era para a gente poder olhar para essas coisas, para as pessoas que estão ao nosso redor, sair da nossa bolha de crente santinho e começar a buscar a santidade de verdade, porque é essa mudança, é observar os outros e agora tentar viver como nós deveríamos para influenciar os outros. Sacou? Essa é a ideia. Dimas, manda aí. Top, hein, moleque? Você falou aí. Não falou mais nada, cara. Tamo junto. Mas, cara, eu vejo da seguinte maneira. Tá todo mundo preocupado com o que acontece com algumas pessoas que estão dentro de um local e acabam se esquecendo da sua própria vida. Porque às vezes olham para dentro de si ou até ao seu redor e acham, é muito chato, é muito do mesmo. Mas, na verdade, é que a gente não está vivendo a realidade. E não estamos vivendo a realidade de forma intensa. E isso é o que Cristo já colocava na Bíblia. O maior de todos os mandamentos é o amor. E é bem contrário ao que acontecia ali dentro da casa, porque era simplesmente demonstrar o seu ego, demonstrar o seu orgulho, que eu sou melhor do que as outras pessoas. E a Bíblia traz algo contrário, né? O maior no reino dos céus é quem serve ao próximo. O maior é o que ama mais. E a partir do momento que a gente fizer isso, e a gente tiver essa vida que o Lúcio colocou, que a busca do reino é quando você está buscando transformação e obediência aos mandamentos que Deus colocou, tentando viver o que Deus quer para você. E a partir do momento que você tiver esse tipo de relacionamento com Deus, é tudo muito simples, é tudo muito automático, é a forma que eu vou influenciar as outras pessoas para o reino de Deus. É a forma que eu vou servir aos outros e vou amar as outras pessoas. E é interessante, a questão do Big Brother, eu sei que é um programa que muitos criticam por aí, mas é uma forma da gente observar muitas vezes o pior do ser humano. Ou melhor, e aí vem a virada que eu vou colocar aqui agora. Por que será que a pessoa que vai ganhar hoje à noite, esse vídeo, esse podcast vai sair na terça-feira cedinho, então, por que será que tem um monte de gente tentando votar ou dando influência para Juliette? E desculpa aí se você não sabia, estou contando spoiler para você, mas o resto do mundo já sabe, tá? É a Juliette que vai ganhar. E já que a Juliette vai ganhar, sabe por que ela vai ganhar, cara? É porque a gente está encontrando nela uma coisa que nós queríamos ser. Não que ela seja perfeita, não que ela não fale mal dos outros, não que ela não tenha defeitos, mas o ponto é aquele mesmo ponto quando o mendigo encontra uma carteira na rua e ele vai parar no Fantástico, porque ele devolveu a carteira. Cara, não é um negócio comum ou natural para o ser humano encontrar alguém fazendo uma coisa boa. Ela tem algumas atitudes que inspiram as pessoas. Será que nós não deveríamos ser esses que inspiram, ao invés de levar a fofoca, ir e acabar com a fofoca, ir lá e conversar com a pessoa, ir lá e abrir o jogo e dizer assim, cara, eu tô pensando tal coisa de você. É isso mesmo? Fala comigo. E ao mesmo tempo, aguentar quando a gente é perseguido. Afinal de contas, Jesus falou, vocês serão perseguidos quando disserem o meu nome. Mas é para isso que nós somos chamados, é para continuar fazendo o que é certo, é para continuar dando razão para o Fantástico, ter que colocar a gente lá na tela, porque nós continuamos fazendo o que é correto. Saca que é isso? Entende como é que isso é uma virada de jogo? Como que a gente deveria olhar esse tipo de comportamento, não como um comportamento totalmente ruim, mas tirar dali alguma coisa boa, e talvez por isso, não tô mandando ninguém votar não, tá? Mas talvez por isso, já sei da galera que tem as telinhas assim abertas, votando 50 vezes ao mesmo tempo, talvez por isso Deus esteja chamando a gente, não para votar num Big Brother que tem que ganhar 1 milhão, não numa pessoa que deve ganhar meu voto, não isso, não aquilo, mas a gente tentar pensar na gente. E, cara, como é difícil pensar na gente, como é difícil olhar para a lição da escola sabatina, você que é adventista, você que estuda junto com a gente, ou você que não é e tem a sua lição da escola bíblica, da escola dominical, você olhar para aquele conceito que está na lição e você olhar e falar assim, caramba, eu também posso ser Babilônia. Caramba, será que a Bíblia não está falando que eu podia ser como Babel? Será que eu não podia ser como Caim? A gente só olha para o outro, a gente só olha para fora, a gente só olha só para os outros, que é muito mais fácil fazer isso. E eu vou mandar para a Brenda, acho que ela vai encerrar, senão alguém aí manda mais alguma coisa, vai. Tamo livre, pode falar. Ai, que
que pesado agora. Eu fiquei com um pouquinho ansiosa aqui para terminar o negócio. Mas eu acho que um ponto que tu tocou ali é a autenticidade. Nós temos sido autênticos realmente? Nós temos vivido aquilo que tem sido proposto para a gente como cristão? Se você não é cristão, entenda que nós temos sim um modelo a ser seguido. Esse modelo é Jesus. A gente nunca vai conseguir chegar aos pés dele. Nunca. Ele é o único exemplo de perfeição que a gente tem aqui. Mas tu tem conseguido ser autêntico? Eu percebo muito dentro desse contexto de redes sociais e ainda mais nesse contato que eu tenho com adolescentes e jovens, de que pessoas querem seguir os propósitos dos outros. Cada um tem seu chamado. E não que a Juliette tenha um grande chamado, mas eu percebi que ela conseguiu encontrar o caminho dela e seguir naquele caminho sem ter que ser um pouquinho de Sara, sem ter que ser um pouquinho de Vitube, sem ter que ser um pouquinho de Gil. Ela simplesmente foi ela. E não tem como você ser um quadrado e você se encaixar num cubinho, num triângulo, cara. Não tem como. Você não foi feito para isso. Você tem as suas particularidades. Você tem a sua individualidade. Você precisa valorizar isso. As pessoas hoje têm olhado para a internet e, cara, tem feito transformações gigantescas no rosto para todo mundo ficar dentro do mesmo padrão. E eu vejo isso não só na internet, mas na TV, na rua. E é uma ambição, assim, por ser quem você não é. Então, assim, seja um pouquinho de você, sabe? Consiga valorizar as suas características. Isso não foi colocar, igual aquele meme que a gente vê que coloca, um pouquinho disso, um pouquinho de sinceridade, um pouquinho de braveza e tal. Cara, isso foi calculado milimetricamente por um Deus que te ama, que ele já sabia o teu nome antes mesmo de você nascer, quando você estava lá na barriga da sua mãe. Então, você é o que você é porque Deus quis assim. Você tem o seu valor. Galera, vocês aqui têm muito valor. Dímila, muito obrigado. Dimas, valeu, brother. Muito obrigado. Brenda, muito obrigado. Deus abençoe muito vocês três aqui. Na verdade, tinha mais um amigo que ia participar também. Infelizmente, a internet dele não ajudou a gente. Na próxima, ele vai estar aqui com a gente. Mas que Deus abençoe a gente, porque esse tipo de raciocínio fora da caixinha, esse tipo de raciocínio de simplesmente, é ruim, joga no lixo, é o que nós precisamos ter. Nós precisamos entender o que Deus tem falado. E o mais legal de tudo, quando a gente fala sobre esse tipo de cristianismo que não é pesado, que é simples, que é fácil de levar, eu me lembro de um texto que está ali em Romanos, no capítulo 8, verso 1, que fala assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não são aqueles que estão fazendo coisas por Cristo, mas aqueles que estão em Cristo. É muito diferente. Eu fazer uma coisa porque eu sou obrigado, ou eu estar em Cristo e viver aquilo de coração, viver aquilo de dentro para fora. Deus tem chamado a gente para isso. Que Deus abençoe cada um de vocês aqui. E você que está ouvindo a gente aí, um beijo, um abraço. Muito obrigado que você ficou até aqui. Deixei para contar o spoiler no finalzinho, que a Juliette vai ganhar, né? E mais uma coisa que é mais legal ainda. Você que está aqui no canal, Pastor Lúcio Bergamo, você chegou aqui nesse vídeo. Nós estamos em todas as plataformas de streaming de podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify e o resto tudo aí. Basta você procurar a gente, Overflow Podcast, clicar ali em se inscrever e você receber a notificação toda vez que a gente publicar mais um, tá bom? Deus abençoe você, um grande abraço, galera, foi top. Tchau, valeu, gente, foi muito bom. Valeu. Da próxima eu coloco vocês em mais furadas. Vou perguntar aí sobre Gilberto e outras assim, viu? Deixa.